Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bom, a semana passada eu estava falando sobre a existência de Deus, né? Para quem viu o vídeo, espero que tenha concluído, como eu concluo a minha vida inteira, que Deus existe, Ele é real e verdadeiro. Então, diante disso, hoje eu gostaria de falar com você um assunto mais aprofundado então, né? Um assunto que eu não tenho a pretensão de fechar. O que isso significa? Eu não estou dizendo que o que eu penso é a verdade absoluta, mas é mais um convite ao raciocínio, ao pensamento, porque são questões muito profundas e que o homem tenta desvendar, tenta chegar mais próximo, né, de uma realidade há milhares de anos. Do que eu estou dizendo? Bom, uma vez que Deus existe, eu posso agora falar de questões muito profundas agora em relação à existência do próprio homem. Existem três questões que são chamadas questões existenciais. São três perguntas que a pessoa deve se fazer a respeito da sua própria existência. Primeira, de onde eu vim? Ou seja, o homem quer sempre saber ao longo da história a sua origem. Segunda, por que é que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que eu existo? A terceira diz respeito ao futuro, né? Onde o homem vai estar depois que morrer? De onde eu vim? Por que eu vim? Para onde eu vou? Então essas questões existenciais, filósofos, psicólogos, né, estudiosos, várias e várias vertentes, várias e várias áreas tentam se aproximar de uma resposta. Porém, essa resposta, para aqueles que têm fé, ela já existe. Para aqueles que não creem, que não entendem ainda o Criador, né, um Deus que cria, um ser todo-poderoso, quem não tem essa visão, infelizmente eles não têm nem sequer, né, uma ideia de onde eles vieram, nem por que vieram e nem o que vai acontecer com eles depois da morte. Entenderam? Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, vamos falar de onde eu vim. Para você entender a natureza da existência humana, por que é que o homem foi criado na face da Terra? Porque nós partimos da premissa de que o homem foi criado por um Deus, né? A partir, né, da conversa que nós tivemos na semana passada, em que existe um Deus. Então, sendo assim, por que é que ele criou o homem? É bom entender um pouco sobre quem é Deus. Entender Deus é tentar entender por que é que ele formou o homem, já que nós entendemos que ele é o criador de tudo e todas as coisas. E é lógico, né? Para você chegar a uma conclusão, ter uma teoria, porque nada pode ser provado, você vai entrar no campo das possibilidades. E por isso que eu disse para vocês que eu não tenho a pretensão aqui de fechar essa matéria, de te dar uma resposta exata, porque ela é muito interpretativa, né? Então eu penso de uma forma e vou expressar para vocês a minha forma de pensar. Quando você vê uma passagem bíblica que está em Gênesis 1, versículo 26, nós lemos da seguinte forma: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa passagem bíblica, ela é de uma importância tremenda, porque faz com que a gente compreenda o motivo pelo qual Deus formou o ser humano. Eu vou me atrever a dizer para vocês que a criação do homem é a criação mais importante que Deus já fez. E olha que se nós entendermos quem é Deus e o quanto ele já fez, né, fica realmente a dimensão da criação do homem ganha uma proporção tremenda. Vou dar uma pequena explicação para vocês. Quando você olha no céu de noite, né, o céu estrelado, você olha, tem muitas estrelas. Você vai conseguir enxergar no máximo umas 30 mil estrelas. Cada estrela é um sol. Então você vê 30 mil sóis, vamos dizer um céu bastante estrelado. Aí eu quero dizer para vocês
que só na nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, existem mais de 1 bilhão de estrelas. Tem muito mais estrelas do que a gente consegue enxergar a olho nu. Então, numa única galáxia tem mais de 1 bilhão de estrelas, ou seja, mais de 1 bilhão de sóis, porque o Sol é uma estrela. Acontece que não existe somente uma galáxia, existem bilhões de galáxias. No nosso universo, conhecido pelo homem, já se sabe que existe bilhões de galáxias. Então, dentre bilhões de galáxias, sendo que cada galáxia existe bilhões de sóis, e nesses sóis podem ter planetas girando em torno dele, nós entendemos, que são bilhões de planetas possíveis. E tudo isso foi criado por um ser chamado Deus. Agora deu para entender a dimensão e o poder desse Deus. Um Deus que pode realmente, literalmente, fazer tudo e qualquer coisa que nós possamos entender e imaginar. Porque tudo que nós entendemos, tudo que nós vemos neste planeta, foi feito da criação deste Deus. Ou seja, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que imaginamos, teve origem neste Deus. Sendo assim, por que esse texto bíblico é tão importante? Porque quando Deus está formando o planeta, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que existem anjos, A Bíblia relata os anjos. E os anjos, o que eles são? Às vezes as pessoas ficam tentando até adorar anjos, o anjo protetor, o anjo isso, o anjo. Mas acontece que nós estamos num patamar acima dos anjos. Por quê? Eu vou tentar explicar numa comparação, lógico que não é igual, não é idêntica, são comparações. Mas uma comparação do que seria o anjo. Para nós, é como se fosse um robô. O robô você programa e ele vai lá e executa determinada tarefa. Mas o robô, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções. Quando Deus formou o homem, ele fez a sua imagem porque ele colocou no homem a capacidade de sentir e de pensar e de decidir. As duas principais características do homem é a capacidade de raciocínio, porque difere ele de outras espécies de animais que existem. Nós temos uma capacidade de raciocinar muito maior. E, principalmente, a capacidade de sentir, os sentimentos. Porque a razão, a capacidade que a gente tem de raciocinar, que é a capacidade racional, ela trabalha para as nossas emoções. O que eu estou querendo dizer? Quando eu sinto vontade de fazer algo, eu logicamente começo a pensar como eu vou conseguir realizar aquilo que eu estou pretendendo. Ou seja, eu senti um desejo e o meu cérebro trabalha para executar a ação que vai realizar o meu desejo. Entenderam? A emoção comanda a razão. É só isso que eu gostaria de que vocês entendessem. Sendo assim, nós somos racionais, mas somos emocionais. E os anjos são apenas racionais e comandados por Deus. Ou, no caso, por exemplo, os anjos que estão a trabalho de Lúcifer são chamados de demônios, mas também seriam, na sua natureza, anjos. Anjos são seres executores. Eles fazem aquilo a qual eles são mandados a fazer. Eles não raciocinam, eles não questionam se é certo ou se é errado. Não cabe a eles isso. E é por isso que nós estamos num patamar superior aos anjos, porque nós podemos fazer qualquer coisa. Entendendo esse raciocínio, Deus formou o homem em imagem e semelhança porque o homem, assim como Deus, também pode decidir pelo seu futuro. Ele pode decidir o que quer fazer, aonde ele quer chegar. Nós sabemos que dia após dia nós vemos homens, tanto bons quanto maus. Pessoas que podem decidir fazer algo produtivo, algo que seja bom para a sociedade, algo que vai engrandecer a humanidade em si. São pessoas que contribuem com o mundo. Porém, nós também sabemos que existe uma quantidade, e ainda maior, infelizmente, de pessoas que degrinem aquilo que Deus fez.
né? Não se importa com o próximo, não se importa com a natureza, né? Tem vários tipos de pessoas. Às vezes as pessoas são boas num aspecto e são más em outras. Sendo assim, esse Deus criou o homem. Agora vamos entender. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, com a capacidade de decidir, de pensar, de sentir. Porém, o homem deve decidir se vai ser bom ou mal, se vai fazer uma escolha positiva ou negativa para a humanidade em si. Sendo assim, Deus criou o homem para ser o seu companheiro, a pessoa que estará com ele, porque é semelhante a ele. O semelhante ao próprio homem é o filho. O filho é nosso semelhante mais próximo, porque ele é criado como nós, está debaixo das nossas proteções, e aí nós fazemos tudo para que ele também dê seguimento àquilo que nós acreditamos ser certo. Deus, em relação aos homens, não é diferente. Ele ama os homens, mas ele ensina os homens. Porém, ele criou o homem para muito mais, não somente para existir neste planeta. Aí nós já estamos falando sobre para onde eu vou. Como Deus tem um projeto onde a raça humana, o homem, sendo bom, ele lhe dará a vida eterna e estará com o próprio Criador de tudo isso que existe, então ele precisa fazer um teste. Ele precisa saber quais são os bons homens ou os más homens, né? Isso eu quero dizer, irmã, quando eu falo homens, eu falo da espécie humana, estou falando de homens e de mulheres, né? Sendo assim, ele dá o direito ao homem de ter uma vida, e depois ele vai analisar se ele fez boas escolhas ou não, se ele optou por aceitar o conselho dele, a buscar a orientação, e se esse homem é digno de que ele dê um poder tremendo que é chamado vida eterna. De onde viemos? De um Deus que criou. E criou o homem porque de tudo que ele podia fazer, ele fez algo semelhante a ele mesmo. Por isso nós somos muito importantes para Deus. Nós somos o grande projeto de Deus, porque Deus criou alguém semelhante a ele mesmo. Mas ele não pode dar todo o poder que ele tem para alguém que não é digno desse poder, porque ele usaria de forma errônea. Nem sei se Deus vai nos dar poder, e nem quanto do poder ele vai nos dar. O que está claro pela palavra do Senhor é a vida eterna e estar próximo da presença do Senhor, próximo à presença de Deus. Sendo assim, eu sei que aquilo que nos aguarda é muito bom. Irmãos, diante disso já podemos fazer um resumo de onde vimos, por que vimos e para onde vamos. Nós viemos de um Deus Todo-Poderoso. Por que viemos? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos um projeto de um Criador que ainda espera muito da gente. Aí para onde eu vou? Isso vai depender das nossas escolhas, porque ele diz: eu te criei, você é minha imagem e semelhança, mas um dia eu voltarei para julgar a todo homem, e aquele que for bom, e eu vou separar para viver comigo. É como a parábola do joio e do trigo. Pessoas boas e más vivem em comunidade neste mundo, eles vivem juntos nesse mundo. Mas um dia o Senhor verá e separará o que é joio do que é trigo. O joio, como diz a própria parábola, serve para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Entenderam, irmãos? Então existe um propósito na nossa criação. Nós temos condições de saber de tudo e todas as coisas? Não. Mas nós temos que entender. Em primeiro lugar, existe um Criador? Se existe um Criador, por que Ele nos criou? E se Ele nos criou, o que Ele espera da gente? Ok? Tudo que eu desejo é que cada um entenda essa lição. Porque se você souber de onde veio, por que veio, e ter um objetivo para onde vai, a sua vida vai fazer sentido nessa terra. E eu gostaria também de complementar dizendo: você
é a maior criação de Deus. Todo cristão, todo aquele que entendeu quem é Deus, ele sabe o porquê existe e para onde vai. Ele é um visionário. Visionário é aquele que consegue enxergar além. Porque muitas pessoas, embora tenham vida, embora tenham todas as condições, ela prefere não se preocupar com o que vai vir, para onde ele vai. Mas aqueles que são verdadeiramente cristãos e que já entendem que existe um Criador e o propósito desse Criador na criação do homem, ele não anda mais perdido. Ele tem objetivo, ele tem foco, ele tem alvo. A própria Bíblia nos diz sobre o alvo. Nós temos um alvo, nós temos que buscar a salvação, nós temos uma vida eterna para conquistar. Para isso, temos que nos adaptar e tomar bons caminhos, caminhos aonde o próprio Senhor Jesus nos guiará. Amém?